Olá, pessoal! Vamos para a nossa atividade da página 18, o movimento aparente do Sol. O Sol é a nossa principal fonte de luz, tanto que quando estamos durante o dia e faz aquele tempo de chuva, começa a escurecer. Por quê? As nuvens, elas escondem o Sol, que é onde nós recebemos claridade, quem manda claridade e iluminação para a gente. Quando as nuvens escondem o Sol, fica escuro. O Sol é nossa maior fonte de iluminação, fonte de luz. Ele ilumina o dia. Quando o Sol se põe, temos o início da noite. Durante o dia, vemos o Sol em posições diferentes no céu. Quando acordamos, quando é cedinho, o Sol já está lá no alto? Não, ele nasce, não é mesmo? Ele nasce lá de um lado, ao amanhecer, nasce lá no leste e depois ao longo do dia ele vai mudando de posição. Temos a impressão de que o Sol está se movimentando. Esse é o movimento aparente do Sol, mas será que é o Sol movimentando ou é a Terra que está girando? Aí na imagem abaixo, nós temos ali embaixo, temos como se fosse uma bússola. O leste, o norte, o oeste e o sul. O Sol nasce lá no leste, ao meio-dia ele está no norte, lá no alto, e depois ele, lá no anoitecer, quando ele se põe no oeste. Que o Sol gira ao redor da Terra, se você não se lembra, volta aí na apostila que tem uma explicação, e na aula de ontem eu conversei com você sobre isso também. Será que é o Sol que gira ao redor da Terra ou é a Terra que gira ao redor do Sol? E qual é o nome desse movimento? B. O que é movimento aparente do Sol ao longo do dia? Por que ele tem esse nome? Será que é o Sol que se movimenta? Você vai responder aí para mim. C. Como a Terra realiza o movimento de rotação de oeste para leste, os países que amanhecem primeiro em relação ao Brasil estão localizados a leste ou oeste do nosso país? Eles estão localizados a leste. Agora você vai observar a posição do Sol. É uma tarefa para você. Nos 3 pontos representados na ilustração da página anterior. Lá na página anterior a gente tem o Sol nascendo, ele lá no meio do céu e depois ele se pondo. Você vai observar os 3 pontos da ilustração. Pode ser na rua da sua casa, porque daqui da escola a gente não consegue fazer. Então, você vai na rua da sua casa observar em 3 vezes o movimento do Sol. Você vai marcar o horário de cada observação e o local onde você está. Por exemplo, quando amanheceu, você vai olhar lá na rua. Era 7h30 da manhã. Você vai anotar o horário e vai fazer o desenho do Sol onde ele estava nesse horário. Depois, mais próximo do horário de almoço, você vai observar de novo onde está o Sol, vai desenhá-lo e marcar o horário também. E depois, mais para o finalzinho da tarde, 3 vezes, você vai desenhar as 3 posições do Sol. Lá embaixo tem uma curiosidade. As palavras nascer do Sol, pôr do Sol, são usadas porque alguns povos antigos acreditavam que a cada dia nascia um novo Sol. E à tarde, quando ele se punha abaixo do horizonte, para morrer. Então, eles acreditavam que todo dia nascia um sol diferente, que não era o mesmo sol. Hoje, sabemos que isso não é verdade, pois ele nasce e se põe por causa da rotação da Terra. O Sol está lá parado, quem gira é a Terra. Mas, por tradição, as palavras nascer e pôr do sol ainda são usadas. A gente fala até hoje, o Sol está nascendo, o Sol está se pondo, porque antigamente eles achavam que todo dia nascia um novo Sol. De acordo com o texto, o que as pessoas acreditavam com o nascer e com o pôr do Sol? Você vai responder para mim no caderno.